juntar mais. Tá indo não. Deixa eu chamar nem pra cá. Que dia é hoje? Bem, hoje é 10 de agosto. 8, né? 10/8 de agosto de 2026. Estamos aqui recebendo a visita do Luiz, que é escritor desse livro, Subsídio em Grego Bíblico. Para quem não conhece o Luiz é professor de grego, é escritor. Esse livro aqui, quantas páginas, Luiz? Aparentemente, quantos aí? Deixa eu ver aqui que minha vista... Tá com quantos anos, Zé João? Rapaz, se daqui a 8 meses eu estiver vivo, 8 meses, perdão, a 1 mês, aqui é 265 páginas, daqui a 1 mês, se eu estiver vivo, que a gente não tem controle da vida, lógico, é bom falar de vida, mas não pode esquecer uma fronteira sem volta, né? Se daqui a 1 mês eu estiver vivo, eu estarei emplacando 88. 88? Tem uma sardinha, 88. Tu lembra dessa sardinha? Me Dos anos lembro. 80. Me Ô, lembro. sardinha boa. Mas vamos lá. Nós estamos aqui recebendo a visita do Luiz e do Robertinho, seu filho. E temos aqui esse livro do Luiz. E eu pergunto, Luiz, o que foi que te inspirou a escrever esse livro? De onde é? Quem é o Luiz, afinal de contas? Além de escritor, quem é o Luiz? O Luiz é um homem dos anos 80. Eu não me sinto bem nessa geração. Eu sou um homem do passado. Eu não sou um homem dessa geração. Eu não me sinto bem nessa geração. Eu sou um homem do passado. Eu me converti em 88. E quando eu me converti, não foi fácil. Eu tive que renunciar a um mundo bonito. Um mundo que era muito promissor também, e eu renunciei à minha vida. Zé, eu era bom em todas as matérias. Português, matemática, química, física, eu era bom em todas as matérias. Eu estudava em 2 colégios. Eu gostava de estudar. Eu estudava de manhã e de tarde. A coisa era fácil para mim. Era fácil? Fácil. E o meu irmão, ele era guarda portuário. Ele ganhava bem. Me lembro dele. Como era o nome dele? O Batista? Não. O Paiva. Paiva. Mas eu conhecia por Zezinho. O Zezinho, ele como guarda portuário, ele conseguiu 2 bolsas de estudo como se eu fosse filho dele. Naquele tempo, nos anos 80, o emprego público era a pessoa ganhava muito dinheiro e ganhava muito dinheiro. Era um emprego federal. Ele tinha saído do exército e passou a ser guarda portuário. O exército também era diferente naquela época, né? E o Paiva, o meu pai tinha 2 famílias, e ele escolheu um filho, um irmão, meio-irmão no caso, de uma família e um meio-irmão da outra. Escolheu um lá da família, um dos meus irmãos, da dona Dalgis. Eu nunca consegui pronunciar o nome dela. Dalgisa. E da minha família, da irmã Maria, que está na guarda. Maria Luísa, o nome da minha mãe. Minha comadre. Eu sou padrinho do Jorge, teu irmão. O Jorge. Eider Souza. E toda vida que ele te vê, ele pede a bênção, né? Tu era uma referência católica no Farol do Mucuripe. Todo mundo... Tu tem quantos afilhados no Farol do Mucuripe? Eu sei que é entrevista comigo, mas... Como é? Tu tem quantos afilhados, tu sabe, no Farol do Mucuripe? Não sei não, mas tem um bocado deles.
Pois é, aí eu sou um homem dos anos 80. E em 1988 eu renunciei tudo. Quer dizer que isso é que é conversão, é isso? Não, uma renúncia completa. Eu renunciei tudo. Por quê? Eu vou explicar. Deus, para mim, o meu Deus eram os meus estudos. Eu sempre ouvia minha mãe dizer assim: o estudo é o mais importante que tem os estudos. Por isso a minha mãe se preocupou em colocar a gente na escola, preocupou a ter uma professora nos ensinando. A minha mãe sabia que os estudos eram importantes. E aquilo que a minha mãe disse, eu guardei. E eu coloquei os estudos como o meu Deus. Só que foi tu que fez? Foi. Eu gosto de desenhar. Quando eu era criança, eu ficava... Uma vez, esse meu irmão, ele é vivo, ele é desenhista, profissional. Quem é? O Edmilson? Não, Edmilson não. É o irmão do Paiva. Ah, sim, é outro. Tem, o meu pai tem... até hoje eu não sei quantos irmãos eu tenho. Para estar em 26, eu não sei não. Apareceu outro. Meu pai era policial. E quando eu me converti foi difícil. Quando eu me converti, eu renunciei tudo. Renunciei. Mas tudo o quê? Tudo. Porque, olha bem, ó. Meu Deus, eram os estudos. Então, com certeza, se eu não tivesse me convertido... Em outras palavras, você expressava qualquer coisa... Não, o meu Deus era o estudo. Eu entrava na igreja católica, aí eu entrava e a minha reza era só uma. Eu rezava o Pai Nosso, eu rezava vários Pai Nossos e dizia assim: me abençoe nos estudos. Era só isso que eu pedia. Então a religião... Quer dizer, você passou a falar com Deus assim, pedindo a bênção dele. Eu assistia nos anos 80, tinha os heróis da Bíblia, eu assistia filme. Nos anos 80, é por isso que eu estou dizendo que quando eu renunciei, os anos 80, não foi fácil. A pessoa renunciar esse mundo agora é muito bom se tornar um cristão. Um evangélico, aqui, nesse jeito que está, menina, é um convite a se livrar de um mundo que não presta. Quer dizer que essa renúncia está diretamente relacionada à sua conversão, a ser cristão. Você não era cristão, é isso? Não era. Eu tinha me convertido ao catolicismo romano. Numa outra entrevista eu explico. O que é esse negócio de catolicismo? O que é isso, Luiz? Eu sei que tu é meio ressabiado com a igreja católica, mas eu não sou. Quando eu me converti, foi por causa de mendigos. Mendigos. Tu não assistia televisão. Tu ficava na tua venda e eu ficava assistindo televisão. Eu era menino. Ele é um pouquinho mais velho do que eu, pessoal. Eu estava assistindo o Fantástico, e no Fantástico diz que a Virgem Maria estava aparecendo em Mendigos. Sim. Uma cidade da Iugoslávia. Sim. E eu me converti ao catolicismo romano. E passei a ser católico. Aí todo domingo eu ia para a missa aqui na igreja do Mucuripe. Todo domingo. Aí depois eu ia para Volta da Zurema. Eu queria que me chamassem de Luiz da Volta, porque tinha um de outra volta. Mas eu renunciei tudo. Tu algum dia pensou em se tornar escritor? Eu renunciei tudo, não. Isso é uma coisa acidental? Não. Sabe o que eu queria? Eu posso... Sim. Eu lia muita revistinha em quadrinhos, eu queria ser um super-herói. Aí eu treinava artes marciais para eu aprender a lutar, para eu me tornar alguém que soubesse lutar, para de alguma forma combater o crime. Quando eu era menino, eu não queria ser bandido. Aí quando a gente ia brincar, os meninos lá do Sérgio Luiz... Quer dizer, papel de bandido. Não. Aí os meninos, quando assim, eu me lembro muito bem disso, foi o André Cajaranda. Eu tinha feito uma espada de madeira. Naquele tempo a gente fazia o nosso próprio brinquedo. Espada de madeira, bem talhadazinha, com muito cuidado. Mas ela estava tão bem feita que ficou muito frágil. E qualquer batida quebrava. Aí o que foi que eu fiz? Eu cheguei para o André e disse assim: André, vamos brincar de luta de espada? Aí vamos lá. A gente foi lá para o Farol. O Farol, que é um monumento que tem aqui, é o Farol Velho. Aí lá, se você entrar no Farol, no museu, você vai ver uma cúpulazinha, um espaço que tem lá dentro. Não sei se tu já entrou ali. Tem um espaço. Aí eu coloquei a minha do lado leste, na porta leste,
no farol do Mucuripe, se você abrir, você vai ver que tem um espaço na parede. Aí eu coloquei a minha espada, que eu tinha feito, mas ela era frágil, porque eu fiz tão... ficou frágil. Aí eu disse, Que material? era um cabo de vassoura. Aí eu fiz, aí ficou bem bonitinha. Aí eu cheguei pro André e disse assim, André, ali é a minha espada é a espada mágica. Aí o André, Luiz, por que tu é a espada mágica? Porque eu sou o Rei Arthur. Aí o André, Luiz, por que tu é o Rei Arthur? É o quê? O Rei Arthur. O Rei Arthur é um personagem medieval que era o artista do filme, que passava na televisão. Entendi. Por que tu é o Rei Arthur, Luiz? Porque eu sou o Rei Arthur. Não, Luiz, por que tu quer ser um artista, Luiz? Eu não vou ser bandido não, André. Mas, Luiz, eu vou ser um bandido, Luiz. Não, vou brincar contigo não. Então, eu comecei a... O bandido que você diz é o personagem do filme. O vilão. Eu não queria ser personagem. Eu não aceitava ser vilão. E brincar de Durango Kid, eu tinha que ser o Durango Kid. Eu não podia... Aí, interessante que eu ouvia... Tem uma coisa muito engraçada, eu ouvi o filme de Bang Bang e quando era no... Eles davam tiro, tinha assim, ó, era o tiro batendo na pedra. Mas na minha memória eu vi o... Os meninos faziam assim, ó, o barulho, a onomatopeia deles. Bang, 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 e eu... Eu mal sabia que eu estava tirando na pedra. Muito engraçado isso. Então eu nunca acertei nenhum menino. Mas eu passei a brincar sozinho. E isso criou um pequeno problema. Os outros meninos começaram a pensar. Eu acho que hoje em dia ia dizer que eu era autista. Porque eu não estava querendo brincar. Eu não brincava com os meninos porque eles não queriam ser bandido. E eu não ia ser bandido. Então eu acabei brincando sozinho. Eu ficava brincando sozinho. Tu acredita? Mas olha bem, quando eu renunciei tudo, eu me tornei cristão, eu renunciei tudo. Os estudos para mim não valiam mais nada. Nem os estudos? Que é isso? Entenda, se você coloca aquilo como seu Deus, quando você renuncia isso, em prol desse daqui, você não considera isso aqui nada. Mas não dá para conciliar os dois? Não, mas olhe bem. Tá, Luiz. Não, mas você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu creio que você conciliou, Luiz, os dois. Não, eu conciliei sem querer querendo. Ah, você conciliou. Sem querer querendo. Eu conciliei porque eu passei a estudar as coisas espirituais. Você não faria um trabalho da envergadura desse aqui se você não fosse uma pessoa estudiosa. Primeiro você estudou grego depois, né? Uhum. Antes, é lógico que você fez o seu... Naquele tempo era segundo grau, né? Uhum. Hoje é o... Duplo. Eu estudei no liceu e no ensino de serra. Tu fez o que chamava segundo grau, e hoje como é que chama hoje? Ensino médio. Ensino médio, né? Eu fiz o ginásio, que é o primeiro grau. Então você conciliou com certeza, entendeu? A sua fé com o seu estudo. Porque eu descobri, licença aí, de todas as coisas que nos diz diretamente respeito, eu sempre falo de 3 coisas que é necessário para a gente. A primeira de todas é temer a Deus. A segunda coisa é adquirir conhecimento. Sabe também, princípio da sabedoria. A outra coisa que nós precisamos, quer saber o que é? Entretenimento. Principalmente do ponto de vista humorístico, porque rir faz bem para a saúde. E interessante, na Bíblia, com a Bíblia, eu me sinto bem. Tu é estudioso da Bíblia, né? E eu gosto de Bíblia. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia para mim é um livro mágico. Eu gosto da Bíblia. Ontem eu estava esperando um ônibus e o ônibus atrasou. Eu li 13 salmos. E 13 salmos na parada do ônibus. No Novo Testamento gideônico. Mas foi tão profundo, eu cheguei em casa, comecei a anotar tudo, eu ainda uso caneta. Anotar tudo. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia. Então foi a partir daí que você passou a estudar o grego, depois da leitura bíblica? Foi assim, em 91 apareceu um grupo de teólogos aqui do Ceará, e eles começaram, na época eu já era, os meninos me chamavam na igreja de tira-teima, porque tinha negócio nos anos 90, a TV Globo inventou uma coisa chamada tira-teima, quando tinha um gol,
Aí vinha o tira-teima, Sim, para eu saber lembro. se o gol dava certo ou não. Eu lembro. Aí me apelidaram de tira-teima, porque eu já estudava tanta Bíblia, aí quando tinha uma dúvida, chama o tira-teima. Aí eu, não, é assim, o pessoal, Aí tu justificava pelo explicava. trecho bíblico, né? Mas aí o que é que aconteceu? No comecinho dos anos 90, apareceu teólogos aqui no Ceará, dizendo-se doutores de grego, estudiosos de grego. Foi a partir daí que tu se interessou pelo assunto. É porque eles começaram, eu fui para a escola dominical dos professores, e essas pessoas diziam assim, não, mas no grego não está assim. Aí, ixi, eu fiquei assim, ei, complicou. Aí eu vi que ele poderia usar aquilo ali como colocar todo mundo refém dele. Porque ninguém sabia. E isso não tinha. Aquela história que na terra do cego quem tem um olho é rei, né? Pois é, não, isso não é bom não. e eu percebia que ele não tinha a mesma linha tradicional minha, que eu sou muito, mas muito tradicional. Eu sou Tradicionalista, né? E sou um crente dos anos passados. Eu sou um crente antigo. Eu não sou um crente dessa geração. Eu sou contra... Que diferença? Por exemplo, você sabe que as igrejas hoje em dia ficaram mais livre, aquele negócio... Moderna, né? Moderna, mas eu não estou moderno, não. Eu sou contra a mulher usar cabelo curto, sou contra o homem usar cabelo comprido. Defendo isso. Diferença mas olha bem como ele é mais velho do que eu e eu não aceito isso. Para mim, eu acho que isso é uma norma. Rapaz, o cabelo, veja bem, o cabelo é uma coisa que dá um tom muito especial na aparência do indivíduo, seja homem, seja mulher. No entanto, a Bíblia diz assim, que a própria natureza ensina que o homem deve ter cabelo curto e a mulher cabelo comprido. Mas isso é verdade. Mas aquelas mulheres do cabelinho assim, encostado assim... O cabelo dela vai ficar grande também. Fica, aquela mulher africana que o cabelo... Fica sim. Ela pode deixar o cabelo grande. Você vai perceber uma diferença do cabelo da mulher pro cabelo do homem. É cabelo de mulher que não cresce, não. E hoje em dia as mulheres... elas conseguem até mesmo, mas não defende isso também não, deixar o cabelo liso. E note que ela quer deixar, quem tem cabelo assim bem caracolado, que não cresce muito, curiosamente quer deixar o cabelo comprido. Por quê? Porque na verdade é um cabelo feminino. O cabelo feminino, a Bíblia diz assim, a própria natureza ensina que o homem tem que ter cabelo curto e a mulher cabelo comprido. A lei da natureza é uma lei universal. Os retratos que a gente vê de Jesus é ele de cabelo comprido, né? Mas Jesus ele não tinha cabelo comprido. Ele não era nazireu. Sansão era nazireu. Por que é que o nazireu tinha cabelo comprido? Quer que eu responda? Sei não, responda. Porque o cabelo comprido é um sinal de submissão. E o nazireu devia ser mais submisso a Deus do que uma mulher é ao marido. Essa é a explicação. Por que a mulher deve ter cabelo comprido? Porque é um sinal que ela é submissa ao marido. Mas isso não quer dizer que ela é inferior ao marido, não. Porque Jesus Cristo é inferior ao Pai e nem por isso ele é menor. Menor no sentido de trindade. Ele é menor na questão da natureza humana que ele tem. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo são uma unidade. E Jesus, ele é submisso ao Pai, mas Jesus não é menor que o Pai. Quer dizer... Então, a submissão da mulher, só para concluir, a submissão da mulher ao homem não é tornar ela inferior. Pelo contrário, é cada um ficar na sua posição devida. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Não é que a mulher... É até melhor para a mulher ela ter o homem para tomar a frente e ela ficar ali na retaguarda ajudando. Quer dizer, num carro, não dá para dois dirigir o carro, concorda comigo? Não. Mas quem fica do lado aqui do motorista, ele pode orientar. Então, um fica no volante. E Deus decidiu que quem ia ficar no volante era o homem, e a mulher estava ali do lado. A mulher pode orientar.
É um copiloto. O homem tem sempre capacidade que nem sempre a mulher consegue ter, né? Então o cabelo para mim, Deixa isso para lá, Luiz, vamos conversar outra coisa aqui. eu, como eu sou antigo, Vamos falar de outra coisa aí, Luiz. Uma coisa que eu vou te perguntar. Por que estudar grego? por causa disso, eu queria resguardar a palavra de Deus de pessoas que estavam querendo mudar e modernizar e tirar as normas que eles chamavam de costume. E não é costume. E todo costume é um ethos. Ethos é da onde vem a palavra ética. Quando um costume... E ethos é em que língua? É grego. Grego? Ah, Eto é ética. tá bom. E moral é em latim. Ética e moral é a mesma coisa. Só que um está no latim e a outra está no grego. É a mesma coisa de perguntar qual é a diferença do inferno para o Hades. Mano, qual é a diferença do Sheol para o Hades e para o latim? A língua. A língua da Bíblia, né? A língua, não, a língua. Inferno é em latim, Hades é em grego e Sheol é em hebraico. É a mesma coisa. Entre ética e moral é a língua. E ethos é um costume que se torna uma norma. Por exemplo, o sinal de trânsito, ele é uma norma de trânsito, mas ele pode se tornar uma coisa moral. Se você atravessa o sinal vermelho, você quebra uma norma e você pode cometer um crime, você pode matar. Então, a norma da sociedade, um ethos, se torna uma coisa moral. Então eles começaram a dizer que os costumes deveriam ser desconsiderados moralmente. E eu não aceitei isso. Luiz, E usando o grego, então eu tive que usar o grego para defender. Tá bom. Luiz, a literatura clássica e antiga, arcaica, ela traz sempre uma coisa muito interessante chamada poesia, né? Se não vejamos o português Luiz de Camões, que se destacou por isso, né? E só tinha um olho, né? Só tinha o olho, né? Pois é, e eu te pergunto, tem algum sistema poético, né, nesse teu trabalho, não? Eu gosto de poesia, eu gosto de escrever. Você se vê com o dom poético? Eu escrevo poesia, mas eu não gosto. Não gosta de poesia? Não gosto. Então você não vai gostar de mim porque eu Não, entenda. O que eu gosto é das ideias por trás da poesia. Você vai concordar comigo que as palavras, elas geram uma coisa que você não é mais o autor. Você é autor até o momento que você está combinando as palavras, assim como uma música. Você pega as 7 notas e faz uma melodia. Mas tem um momento que quando você está fazendo a melodia ou a poesia, que alguma coisa de uma palavra chama uma rima que não te pertence. Não foi você. Aquela rima ali, muitas vezes você memorizou algumas rimas, alguns códigos de rima, mas tem uma que tu vai ter que procurar a palavra para combinar com essa aqui. Então, essa palavra chama outra, que quando ela vem, aí te dá uma nova inspiração. Então, a poesia, ela ganha vida. Depois que sai da mão do poeta, ele olha e fica admirado. Eu não acredito que eu escrevi isso não, porque as palavras, elas como as notas musicais, elas formam uma coisa bela, um desenho bonito. A poesia ela é indispensável na música, qualquer que seja sacra, seja mundana. Hoje, você não vê as músicas de hoje, não faz mais sentido, mas você ouvir uma música, a letra de uma música que diz assim. Aquela assim, essa é engraçado. Laranja madura na beira da estrada, ô tá bichada Zé, Então, ou tem maribona no pé. Isso é muito bonito. aí, olha a importância dessa poesia aqui na música, gravada por Nelson Gonçalves, assim. Cansado de tanto amar, eu quis um dia criar na minha imaginação uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente que atingisse a perfeição. Comecei a esculturar no meu sonho singular esta mulher fantasia. Dei-lhe a voz de Dulcineia, a malícia de Flinéia e a pureza de Maria. Em Gioconda fui buscar no sorriso e olhar entre os balis do glamour,
e para a maior beleza dele o porte de nobreza e Madame Pompadour. E assim, de retalho em retalho, terminei o meu trabalho, o meu sonho de escultor, e quando cheguei ao fim, tinha diante de mim você, só você, meu amor. Meu amigo, isso é muita inspiração, rapaz. Isso é muito lindo. Ele combina as principais mulheres para formar a mulher dele, a mulher que ele ama. É demais. Poesia é bonito demais. Deixa eu complementar aqui. Eu estava lá na casa da minha mãe, lá um assunto puxa outro, né? Uhum. Lá no Mirante, e olhando o pôr do sol, era como se o sol, aquela lua, zona vermelha, estivesse enterrando no mar. E para ti o sol virou a lua. Aí me veio a revelação poética e eu fiz assim. Quando eu vejo entardecer, o sol lentamente descendo e aos poucos se escondendo, logo vem o anoitecer. Depois o amanhecer, o raiar de um novo dia. Lembro-me da profecia do que Jesus afirmou, muitas vezes enfatizou que novamente viria. Quando eu acordo cedinho, fico a contemplar os montes. Surge o sol nos horizontes, vai subindo devagarinho. A ave deixa seu ninho e eu pergunto, meu Deus, até quando poderei estar contemplando as obras da natureza, olhar toda essa riqueza que o Senhor vem me mostrando? Enquanto outros não veem, agradeço a Deus por isso e aguardo a vinda de Cristo com ansiedade e prazer, porque sem eu merecer, Jesus se apiedou desse pobre pecador, me concedendo o perdão, dando-me a salvação e das trevas me tirou. Por isso faço questão de dar este exemplo a quem a esperança ainda não tem quanto à sua salvação, para que fuja da ilusão, siga o exemplo da gente, siga o exemplo dos crentes, para ter a mesma esperança de viver em abundância com Jesus, em seu reino eternamente. Para quem não sabe, eu com o Luiz, nós somos evangélicos, nós dois. Achei de bem muito oportuna essa entrevista com o Luiz, de eu expressar alguma coisa também da minha parte, né, da minha fé, eu vivo pela fé cristã, ainda que viver pela fé cristã, considero que é viver pela contramão da natureza da lógica humana, porque a fé cristã, você ser cristão não é coisa fácil não. A pessoa, eu sou cristão, ele não sabe nem o que é ser cristão. Por exemplo, Jesus Cristo, ele recomenda aos seus seguidores a amar o seu inimigo. Isso é coisa fácil, meu amigo? Não. Mas amar o inimigo não é se aproximar dele, porque à medida que a pessoa se aproxima do inimigo, ele não sabe o que você quer com ele, né? Então ele se prepara para ver o que você quer com ele, né? Amar é perdoar. Esquecer não esquece, a pessoa não tem amnésia, mas é perdoar. Por quê? Porque está escrito no capítulo 9, versículo 42 de Marcos, a Bíblia, Jesus dizendo assim, se teu olho te fizer pecar, arranca e joga para longe de ti. Melhor tu entrar na vida com um só olho do que no inferno com os dois olhos. Teu braço te fizer, mesma coisa, por aí vai. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Jesus Cristo faria uma recomendação tão forte dessa, impossível da pessoa praticar? Impossível. E ele sabia disso. A conclusão que eu cheguei, Luiz, é que na medida da gravidade do pecado, a coisa é tão horrível, porque segundo ele, nós somos espírito, lógico, e nós espíritos somos a nossa semelhança invisível, e que com o último suspiro a gente parte daqui para outra dimensão, fora do sistema solar, naturalmente levando nossas faculdades, né? Nossos 5 sentidos, nossas faculdades. Entendeu? Então ele mostrou, eu creio que ele fez essa recomendação, sabendo que é impossível, para dar ideia do que é o indivíduo no inferno. Por quê? Porque não se arrependeu, porque não pediu perdão, porque não perdoou. E isso, eu acho assim, causa, essa palavra, quando ela vem, vamos dizer assim, preparada pelo Espírito Santo, ele convence o homem do juízo vindouro, que ele vai passar por ele, e ele fica assim, temeroso desse juízo, porque se é melhor eu ter um braço para entrar na vida eterna, no reino dos céus, do que ter 2 e ir para o lago de fogo, então esse lago de fogo é um negócio muito... Luiz, mudando de assunto, nós passamos a
a viver até onde vai como é que a gente diz, a situação da gente, né? Nós nos convertemos ao mesmo tempo, não foi? No mesmo Foi. ano, não foi? Eu me converti em 88 para 89, não foi? 88. Eu fui batizado no dia 1º de janeiro de 90. Fui batizado em 89. 89, antes de mim. Aí a pessoa perguntava, mas que batizado? Você não se batizou não quando era criança? Eu não me batizei não, mas me batizaram. Só que o batismo bíblico, para quem não sabe, ele vem pelo arrependimento, depois do arrependimento, não é? Então Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura e diz, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Lógico que ele não vai se interessar por ser batizado. Logicamente, a partir daí, você, a julgar por isso aí, você vai ver que esse batismo que Jesus está falando, que livra o indivíduo da condenação, ele não tem nada a ver com aquele batismo de criança. Porque uma criança não sabe o que estou falando. Como é que eu vou pregar uma criança para ele se arrepender? Não faz sentido. E aí é um dos gargalos que existe, desse desencontro entre os cristãos evangélicos e as pessoas que se dizem católicas. Mas tu sabia também que tem grupos evangélicos que eles também eles batizam criança? Os presbiterianos, os luteranos. É aquela coisa. Eu fui batizado em 89 e eu fui batizado na religião católica. Os meus filhos, depois que eu me tornei protestante, né? Eu fiquei um bom tempo na Assembleia de Deus, depois fui para a Igreja Batista. Os meus filhos, teve um momento que eu cheguei e disse assim, alguém na rua da minha mãe ouviu, eu falando assim, ó, o meu filho tinha, eu acho que eu tinha acabado de ser pai, aí eu falei assim, rapaz, eu fico pensando até em batizar meu filho na religião católica, porque meu filho pode se decidir ser católico. Então eu fiquei pensando, seria bom, mas não teria nada demais, mas eu não acreditava mais. Então, por eu não acreditar mais, é que eu não batizei meus filhos. Eu comecei a acreditar mesmo no batismo adulto, mas eu cogitei isso, eu me lembro que eu me cogitei. Para ele decidir se ele quiser. Então, eu noto como eu era uma pessoa. Quando eu me converti, eu me tornei uma pessoa. Eu não fiquei assim com um resquício contra a Igreja Católica, não. Não. Na verdade, quando eu era pequeno, eu lia muito a Bíblia em quadrinho e assistia os filmes dos heróis da Bíblia. E parece que os filmes de herói da Bíblia, ele era vindo dos Estados Unidos e tinha um estilo americano. E lá nos americanos eles são mais protestantes, né? Então quando eu assisti os filmes, eu peguei um pouquinho da linha protestante. Quer dizer que quando você passou a conhecer a Bíblia... Não, eu conhecia a Bíblia criança. Você já tinha uma ideia, não já tinha uma noção. Não, eu lia a Bíblia, e a minha Bíblia é uma Bíblia em quadrinho, muito cara. Porque foi assim, eu estava lendo a revistinha do Tarzan, eu lia muito revistinha em quadrinho. Estava lendo a revistinha do Tarzan, e lá às vezes nas revistinhas, eles tinham no meio da revistinha, tinha curso tu lembra? Curso de eletrônica, conceito de televisão, técnico em rádio e TV, e às vezes tinha também ofertando livros, e tinham lá que era a Bíblia em quadrinhos. E na Bíblia em quadrinho tinha a Arca de Noé e tinha uma águia voando. Eu achei a águia tão bonita e eu desenhava. Muito bem. Eu gostava de desenhar, e quando eu vi aquela águia, eu cheguei para minha mãe, compra a Bíblia em quadrinho. A Bíblia, aí eu enfatizei a Bíblia, para minha mãe comprar uma Bíblia em quadrinho, porque eu queria desenhar o pássaro. Aí a minha mãe achando que era alguma devoção, algum dom. Eu só sei que por causa dessa águia, ela comprou a Bíblia em quadrinho, caríssima, por sinal, na editora Paulina, tu lembra isso? Lá no centro. Comprou uma Bíblia caríssima. Zé Gilardo, aí eu desenhei
todas as figuras da Bíblia. Nossa, olha, vamos mudar de assunto de novo. Não, deixa eu Vai concluir. aproveitar o tempo, Mas né? deixa eu concluir. Aí eu comecei a desenhar, e desenhava, e lia. Aí pronto, aí me apeguei com a Bíblia. Bem, Aí fiquei, com 16 anos eu ia para casa, o Círculo Tábio, Bom Jesus, e eu tinha 16 anos, aí só tinha velhinho lá. Eu era o único jovem. Aí quando chegava na hora de comentar a Bíblia, todo mundo ficava de boca aberta. Parecia Jesus no meio dos doutores. Porque eu já sabia a Bíblia toda por causa Bem. dos filmes e da Bíblia em quadrinhos que eu lia, né? Luiz, eu tenho uma outra questão aqui. A questão, eu tenho o meu conceito a respeito dessa questão, a respeito da quê? família. Família. Eu vejo a família como a primeira instituição de Deus. Aliás, sem família nem gente existiria, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu mergulhei muito profundamente nessa questão biológica, principalmente do ponto de vista humano, e vi uma coisa profundíssima nessa história, né? Mas o que você tem a dizer da família? Eu acho que a família é a célula básica da sociedade, usando biologia para explicar sociologia, né? Quer dizer, a biologia com as suas origens são intrínsecas, é isso? Não, o que eu quero dizer é que a célula a menor parte do corpo biológico, né? Sim. Do homem. Sim. E a família é a célula que forma a sociedade. Então a família deve... É uma célula gigantesca constituída Não, de é uma células. célula, exatamente, não, é um corpo, a sociedade é um corpo constituído de pequenas células, que são as famílias. Sim. Então a família é uma célula da sociedade que deve ser resguardada. Tentam destruir, nessa geração, a família tradicional. Pai, mãe e filhos. Justamente a novela, né? A novela da Globo, né, Luiz? A novela da Globo, ela destruía a família porque estimulava o adultério. Tinha uma novela, eu acho que é Terra Nostra. Na Terra Nostra, a moça se casa e ela teve um romance com um italiano que não vingou. Aí se casou com um brasileiro, uma coisa assim, se casou com um brasileiro e ficava na novela toda você torcendo para ela deixar o marido dela e ficar com o antigo amor. Então, e defendia, não é nem E aquele programa? é uma infiltração, porque estava estimulando ao adultério. Então estava destruindo a família, assim. Então criaram também aquele chamado Big Brother, não é isso? Era também coisa de prostituição também, né? O Big Brother, ele era uma coisa esquisita também. Ele parecia que defendia as festas, as baladas. Era uma coisa, não era uma família. E a Grande Família, existia na televisão, um programa Grande Família, que também não era uma coisa legal. Ficava todo mundo morando junto, cunhado, esse tipo de... Não, também não é o ideal, a Bíblia diz assim, deixar o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, para formar o quê? Uma nova família. Não ficar tudo... Não. A família ela deve ser muito bem demarcada. Tá aqui, aí se forma uma nova família, vem para cá. A Bíblia diz que você deve honrar seu pai e sua mãe. Sim. Alguém se separa da mãe? Alguém pede divórcio da mãe? Não. Mas a Bíblia diz que você deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, né? Se eu me separo, eu me divorcio, olha como eu estou dizendo, da minha mãe, para me unir à minha mulher, é sinal que a minha mulher, após eu sair da minha família original, passou a ser a minha família. Então é mais fácil eu me divorciar da minha mãe, e na verdade a Bíblia recomenda isso, do que eu me divorciar da minha esposa. Ela passa a ser mais importante, né? É uma só carne. Então, ali é o seguinte, não podemos comparar o amor de mãe com o amor de esposa, né? Mas é que tá. Existem vários conceitos de amor, e aqui eu quero trazer esses 3 conceitos. Por exemplo, existe o amor philos, ou phileus, né?
que é em grego, não falo grego, mas eu sei disso, que é o amor do aconchego familiar, né? Não, é do amigo. Amigo, é do amigo. O aconchego familiar. Vem o amor eros, que é o amor da procriação, e vem o amor ágape, que é esse amor sem fronteira que Cristo deixou. É esse amor que eu te amo, a gente jamais vai entrar em litígio, né? Onde a reciprocidade do amor não pode haver litígio, né? Esse é o mais importante. Eu posso desconstruir tudo o que tu disse? Pode. Ó, eu trabalho com sinonímia. Sinonímia é o estudo de sinônimos. Sim. E na Bíblia, vamos pegar aqui o verbete amor. Eu vou pegar aqui amor, ágape, né? Logos, né? Ágape. Logos é palavra, não. Ágape. Vou pegar aqui ágape. No meu livro mesmo, ó. É na parte do vocabulário sinonímico, né? Aí vou pegar aqui amor. Amor, o sinônimo de amor é caridade, né? Ó, o amor. Compaixão, né? No Novo Testamento, existe 3 verbetes para o amor. Aí o verbo agapo, que é de onde vem ágape, agapo. Aliás, agapo, eu tô sem, eu agora, eu me lembrei que eu deixei meu dicionário bem pequenininho. Agapau, filéu e eral. A outra palavra, que dizem que são as 4 palavras, ela não está no Novo Testamento. Então só tem o amor eros, o amor filos e o amor ágape. O amor filos e o amor ágape, eles têm uma certa relação um com o outro. Mas o amor ágape, ele toma conta dos outros 3. O ágape, na verdade, ele faz com que o filo ganhe mais força e faz com que o eros ganhe mais força também. A maioria das pessoas tentam separar uma coisa da outra. Mas a pessoa pode ser provida dos 3. É exato. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Às vezes a sinonímia, as diferenças de um amor para o outro, ela não deve ser colocada como se fosse no dicionário da nossa vida. No dicionário tá muito clara a distinção do o amor ágape. Aí o pessoal diz assim, o amor de Deus. Mas ama ao teu próximo, ele usa ágape. Ama a tua esposa, ele usa ágape também. Nossa, o ágape é usado. Né? O ágape, ele é usado para amar a esposa e o amigo. Então a gente não pode pegar o ágape e dizer que o ágape é o amor de Deus, o filo é o. Não. Essas palavras que formam o são amor. Intrínsecas, né? Elas acabam se relacionando uma com a outra. Aí tem gente que quer fazer uma distinção. Eu tenho que amar o filos, um parente meu irmão, eu tenho que amá-lo, mas amá-lo no amor ágape. Então, a gente não pode pegar e fazer uma distinção das palavras e pensar que agora está tudo distinto. Não, na verdade, está tudo misturado, está tudo unificado. Muito bem. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, agora vou fazer outra pergunta. Qual a necessidade da igreja nessa história da pessoa ser cristã? Qual a necessidade de ser da igreja? A igreja é a eclésia, em grego. No entanto, a palavra igreja, ela vem do latim. E mesmo estudando grego, eu não sou a favor de você colocar a palavra em grego. Sabe por quê? Porque a palavra igreja, ela está mais consolidada na sociedade e ela já foi consagrada pela tradição. Então, se eu coloco, mesmo sendo um estudioso de grego, não, vamos mudar, tira igreja, coloca eclésia, porque vai ficar mais igual ao original grego. Nem sempre esse estudo etimológico, ele deve ser feito de forma fria e intelectual. O ideal é deixar a igreja. Mas não está no latim? Deixa a igreja, porque é mais fácil. Se eu colocar eclésia, eu vou ter que explicar o que é eclésia. Nem todo mundo sabe, né? Igreja, todo mundo sabe o que é. É um grupo de pessoas que estão reunidas ali pela fé. Ô, Luiz, complementando aí, eu vejo a igreja como uma necessidade.
Com certeza. A igreja ela vem do tempo de Salomão para cá, né? Depois do tempo de Salomão para cá, criaram-se as sinagogas, né? Porque a igreja é uma necessidade. Depois Tu que não está falando assim, fazendo voltando para o Antigo Testamento? Depois, Eu penso assim, que no Antigo Testamento Deus escolheu um povo, que era Israel, sim, e desse povo Deus queria fazer a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. sim. Essa noiva é que vai ter uma união, e isso é muito profundo. A Bíblia diz que o grande é o mistério. Eu me refiro de Cristo à sua noiva, quando ele fala do homem e a mulher, do marido e da esposa. Ele diz que essa coisa mais sublime, que é o amor de Cristo pela sua noiva. Mas eu estou falando do ponto de vista físico, Luiz, da igreja em si, é o templo. Não, é o que eu vou chegar lá. O templo no Antigo Testamento, ele antes era um tabernáculo, aí depois passou a ser um templo. Aí Jesus disse que ele era o templo. Porque, na verdade, o templo, ele era um meio de você chegar a Deus. Quando Daniel estava na Babilônia, ele seguiu a recomendação de Salomão, quando disse que quando teu povo estiver distante por causa do pecado, ele se voltar para essa casa, então você só podia orar voltado para o templo. Então o templo era como se fosse assim, o meio de eu chegar até Deus. Eu só podia orar no Antigo Testamento voltado para o templo. Hoje em dia, quem é o templo para quem eu devo ter essa conexão com Deus? Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus diz que o seu povo, agora do Novo Testamento, faz parte dele, é seu corpo. Então a igreja, ela é uma extensão de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz assim, ó, tu esmagarás a cabeça da serpente e a serpente morderá o teu calcanhar. Esse calcanhar, muita gente acha que é Judas Iscariote. Na verdade, a profecia falava, era da formação da igreja. Jesus, quando morre e ressuscita, ele levanta a sua noiva, a sua igreja. E Satanás dá uma mordida, vai perseguir a igreja. Então a igreja é importantíssima. A igreja é a representação de Cristo aqui na terra. Vamos ser mais objetivos. Eu estou falando da igreja. A igreja ela tem esses dois sentidos. Tem o sentido teológico, que você acabou de falar, e tem o sentido físico, que eu estou falando, né? Certo. Então eu estou falando aqui exatamente da igreja física. Tu quer falar do movimento desigrejado? Não, agora não. Então o que acontece? A igreja é uma necessidade, sim, porque é na igreja onde você se junta, as pessoas se juntam para seguir as orientações de Cristo. Ali vão louvar a Deus, aí vão ensinar, vão aprender, o pastor vai trazer uma mensagem, e ali é uma necessidade. E por conta disso, Jesus pregava nas sinagogas. O apóstolo Paulo, ele saiu semeando a igreja pela Ásia Menor, né? Até a Europa, né? Que ele esteve na Espanha, né? E a igreja é uma necessidade. Cada vez que você vai a um culto, tem que ser numa igreja, porque não faz sentido ser no ar livre. É isso onde eu quero chegar. Não faz sentido ser no ar livre, no meio da chuva, no meio do tempo. Deixa eu tentar... A igreja física. Na igreja física é onde você vai praticar a igreja teológica. Deixa eu explicar. Quer dizer, é uma... Não, eu vou explicar. Necessidade. Jesus, quando ele estava aqui, ele pediu os discípulos para ir a um lugar onde ele queria cear. E era um cenáculo. Sim. Um cenáculo mobiliado. Sim. Aquele cenáculo ali era uma necessidade que ele tinha de ter um lugar para reunir os seus discípulos. Sim. Esse lugar, quando aí existiam os lugares onde os judeus, depois que perderam o templo, eles passaram a ter um recurso que era tipo as escolas, que era a sinagoga.
A sinagoga era um lugar onde se reunia o judeu para aprender as escrituras. Então a sinagoga é como se tornou um tipo de, como você está dizendo, uma coisa parecida com uma igreja. É, uma necessidade do judeu que estava disperso. Não faz sentido se reunir no meio do templo, né, Luiz? É porque o templo, ele tinha umas festas específicas, a pessoa saía do lugar dele para ir lá para o templo. Mas a sinagoga servia como um lugar de estudo das escrituras, de meditação, onde você ensinava o seu filho no caminho que ele deveria andar. Então, era um lugar. Aí, Jesus, se valendo da sinagoga, onde os judeus se reuniam, então, é um lugar de reunião, ele ia lá e começou a pregar o evangelho na sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga de Nazaré. Então, ele passou a pregar em público. Mas nem por isso ele deixou de pregar. Não, exato. E ocasionalmente ele ia para o templo. Ele ia para o templo, nas festas. O apóstolo Paulo usou do mesmo recurso. Ele pregava nas sinagogas dos judeus, no lugar onde ele estava indo. E teve um momento, foi em Corinto, que uma sinagoga se transformou numa igreja. Não sei se tu já leu isso na Bíblia. Ele fica mais de um ano e Jesus falou com ele em visão. Paulo, fica aqui nessa cidade de Corinto. Tem muito povo nessa cidade. Fica aqui. Persista. E teve algumas perseguições, mas aquela sinagoga acabou se transformando numa igreja. A igreja se reunia também em casas. E quando a igreja ficava pequena, eles começaram a construir prédios. Então não tem nada de errado. Onde é que tem que prédio você construir uma casa grande para você reunir, se organizar? Onde é que tem isso de errado? Não tem nada de errado. E ainda tem outra coisa que deve ser dita. Deus está preparando uma cidade, Jerusalém, preparou a cidade de Jerusalém, e essa cidade, quando você vai ler em Apocalipse, ela se confunde com a própria igreja. Se confunde. Você não sabe se você está falando da igreja ou você está falando da cidade. O que é uma cidade? É um lugar formado de casas. Essa cidade vai descer com uma noiva, vai se casar com o planeta Terra. Tudo indica que essa cidade vai pousar lá em Jerusalém. Essa cidade não tem templo e o templo é o Senhor. Então o templo de Salomão, a glória do último templo será maior do que o primeiro. Sim. Sabe qual é o último templo? Sim. Jesus Cristo glorificado na sua cidade com a sua noiva. Sim. Agora vamos a outra questão, porque para não ficar muito cansativo. As minhas respostas são complicadas, né? Mas está tudo bem. Em relação ao mundo, a igreja tem um trecho ali no Evangelho de João, no capítulo 3, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Uhum. E Tiago diz que... João, não é o mesmo mundo. João, né? Não, Tiago é João, né? Não é o mesmo mundo, nem o que há no mundo. O que há no mundo. Né? Mas ele especifica, ó, não é o mesmo mundo e o que há no... Ele delimita. Quando ele fala mundo em João 3,16, ele fala mundo no sentido genérico. Porque a palavra cosmos é da onde veio cosmético. A palavra cosmos e cosmético fala de organizar. É o mundo organizado, o cosmos. Então, num sentido, você pode pegar cosmos e colocar ele no geral. E você pode especificar o cosmos naquilo que há no cosmos, no mundo. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, esse mundo aí está falando genérico. Deus amou o mundo, as pessoas que estão nesse planeta. E lá em 1 João, quando ele fala de mundo, ele especifica. Não é mesmo o mundo, nem o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então, quer dizer, não amar o mundo é não amar o mundo no sentido de querer esse mundo. Jesus, a Bíblia quando fala em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele está falando das pessoas, porque ele diz, amou o mundo que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê. Então está falando de pessoas que creem. Então ele está falando das pessoas que estão nesse mundo. Em outras palavras, mundo lá é as pessoas. Em outras palavras, essa palavra mundo, ela tem vários sentidos, é isso? Exatamente, não tem apenas um sentido. Então, agora o mundo, ele é inimigo da igreja. O mundo de João, né, que ele fala. O mundo e a igreja
eclésia, ela tá no mundo, mas não é do mundo. A igreja, ela vai ser perseguida pelo mundo. As portas do inferno, a Bíblia diz, Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Eu entendo que as portas do inferno são as vias que levam o homem para o inferno. As portas que levam o homem para o inferno. Quais são? Né? Quais são as portas? O pecado, o mundo e o diabo. O pecado, o mundo e o diabo são as portas do inferno. Nem o pecado, nem o mundo, nem o diabo vai derrotar a igreja. A igreja, a doutrina cristã, em outras palavras, ela é seletiva, né, Luiz? Uhum. Ela seleciona, porque olha bem, ó, quando você se torna um cristão verdadeiro, você está no mundo, mas você passa a ser um peregrino na terra. Você tem uma cidadania aqui, terrena, mas você ganha uma cidadania celestial. Você passa a ser um forasteiro. Então a gente tem que entender que a gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Esse mundo aqui não nos pertence. Paulo diz assim: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então é recíproco. Você vê a diferença do conceito de mundo aí, dos demais conceitos, né? Então você vê, aí Paulo diz que o mundo está crucificado para ele e ele está crucificado para o mundo. Eu me crucifiquei para o mundo. Aliás, o mundo me crucifica e eu crucifico ele também. Mas, Luiz, você não acha difícil você controlar essa sua natureza, Luiz? Que natureza? Sim, A natureza humana? a natureza humana com a natureza... Não, eu acho assim, eu vou explicar. A Bíblia diz que o homem, por causa da dureza do coração, ele não conseguia cumprir determinadas coisas que era para cumprir. O homem não deveria nunca se separar da sua mulher. Aí Jesus disse, mas por causa da dureza do vosso coração. A questão, e que isso fique claro para todo mundo. A gente estava até numa discussão aqui no grupo sobre quando me perguntaram assim, Luiz, a pessoa está invadindo tua casa, vem para cometer algum crime contra a tua família. Tu não defenderia tua família? Sim, eu defenderia. Mas eu defenderia minha família, mas não iria matar o bandido. Eu não iria agir por vingança. A Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Eu iria defender a minha família e morreria por minha família, e não só por minha família. Eu morreria por um inocente que alguém está tentando prejudicá-lo. Mas eu não iria matar o bandido, eu não iria me armar e não. Por que é que eu sei que eu não faria isso? Porque eu sei que dentro de mim existe um espírito que me enche de amor. Eu não sou um homem. Você olhando para mim, você sabe que eu não sou um homem frouxo. Eu sou um homem corajoso. Só que a minha coragem, ela não é uma coragem nas mãos do Senhor, ela não é uma coragem carnal. Não é. Eu sou um homem capaz, a pessoa entrar aqui com um revólver, não, pode me matar. Não mate ele não, mate a mim. Extravasa a sua ira contra ele em mim. Eu sou um homem capaz disso, morreria por outra pessoa. Alguém diria que isso é heroísmo. Na verdade, isso é minha convicção, que se eu morrer agora eu vou para o céu. A minha convicção da minha cidadania celestial é mais forte do que a minha própria vida. Sem mentir nem enganar. O testemunho do Espírito em meu espírito é tão intenso que a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa experiência do testemunho do Espírito em mim é tão forte, é tão assim penetrante, incisiva, que eu sei da minha convicção, eu sei que na hora H eu agiria da forma que Deus quer que eu haja. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada perseverança de Jesus. João diz, ó, e sou companheiro
na perseverança de Jesus. A perseverança de Jesus é uma coisa que acontece no momento X. A pessoa está sendo torturado, está indo para as chamas, a pessoa está sendo crucificado e ele tem uma convicção do céu que não permite que ele renuncie a Jesus. Então eu acredito... Por isso eu peço que Deus me guarde de chegar a uma determinada situação crucial, assim, de vida ou morte, diante de indivíduo que chega disposto a qualquer coisa. Às vezes o indivíduo está até drogado, está tocado de outras coisas e ele não está nem aí para a vida, não respeita nem a vida dele. E eu peço a Deus que nunca me deixe, eu não sei qual é a minha reação. Eu peço a Deus, sabe por quê? Olha como eu sou um homem, às vezes... Sou muito realista, eu não sei. E eu sou muito assim, extravagante. Eu sou um tipo de pessoa que no momento do X, eu queria estar na frente e dizer, não, deixe eles, sem mentir nem enganar. Venha, extravase toda a sua ira em mim. Luiz, dá licença aí? Nós vamos terminar por aqui Pausa. mesmo.